Gente, vamos falar agora de serviços de limpeza pública. Recentemente, o serviço de coleta de lixo e limpeza de Teresina passou por mudanças depois da alteração no consórcio contratado para executar esses serviços. E por conta disso, nem todos os serviços ainda foram retomados. Acompanhe a reportagem de Nájila Fernandes. A coleta de lixo domiciliar em Teresina vem ocorrendo normalmente, mas fomos procurados com a informação de que a coleta de lixo seletiva, capina e varrição ainda não retornaram em todas as regiões da cidade, como nas zonas sul, sudeste e norte. Sobre a coleta seletiva, são 21 pontos em Teresina. A secretária da Sindur, Tatiana Chaves, garantiu que o serviço será normalizado até o dia 1º de setembro. Em relação à coleta seletiva, a empresa está em processo de aquisição dos coletores, mas alguns pontos já têm os coletores, estava em processo também de contratação dos agentes que ficam nesses pontos, alguns também já estão operando e a previsão é que até o dia 1º esteja 100%. A secretária Tatiana Guerra disse que a empresa Aurora, que atualmente faz a coleta de resíduos sólidos em Teresina, tem interesse em fazer contratações de catadores que atuavam junto à antiga empresa aqui na cidade. O educador ambiental Jairo Galvão destaca que o trabalho dos catadores merece mais atenção, deveria ser tratado com mais importância. Catador, a gente precisa entender que são prestadores de serviço ambiental, Então eles precisam inclusive ser remunerados por esse trabalho e não viver somente do valor do resíduo. Bem aqui em Fortaleza já acontece isso, Lá você já tem inclusive o Bolsa Catador, que são catadores que são cadastrados por cooperativas, que têm como meta o recolhimento de 500 quilos de resíduo por mês e recebem uma bolsa por conta disso. Além do material que eles recolhem para vender e sobreviver daquilo, ainda recebem uma bolsa como incentivo e como valorização daquele trabalho. Quanto ao serviço de capina e varrição, as SAADs já retomaram as atividades. A dificuldade também era por questão das recontratações e inicialmente eles estavam fazendo o recolhimento da produção anterior ainda, mas os serviços já retomaram, capina e varrição nas SAADs. O Tribunal de Contas do Estado, inclusive, está de olho nessa situação. 99% das cidades do Piauí não destinam o lixo da forma correta. E aí os aterros sanitários entram dentro desse contexto, de como fica o armazenamento, a destinação do lixo, o descarte. Vamos falar mais sobre esse assunto ao vivo. Nájila Fernandes, direto do Tribunal de Contas do Estado, traz detalhes para nós. Boa tarde, aliás, bom dia ainda. Bom dia, Nájila. Produção de lixo, você está acompanhando esse assunto na reportagem, nós já vimos. E agora a preocupação também do Tribunal de Contas do Estado. Com certeza, Joelson. Inclusive, nessa reportagem que você exibiu agora, mostra ali também a necessidade, a importância da coleta, da separação de cada produto que é designado como resíduo sólido, como lixo. E muitas vezes, algumas pessoas ainda pensam assim, peguei o lixo que eu produzi, por exemplo, durante a semana, coloquei ali onde o carro passa para pegar a coleta, pronto, fiz a minha parte, está tudo certo. Não é bem assim. O processamento que vem depois de todo esse resíduo sólido faz muita diferença para as pessoas e para o meio ambiente. E claro que isso deve ser uma preocupação de cada gestor, de cada município. E é preocupação também do Tribunal de Contas do Piauí, que inclusive fez um levantamento e traz dados de 2022, 2023. Esses dados mostram, Joelson, que 99% dos municípios piauienses dão destinação final dos resíduos sólidos que nós produzimos nas nossas residências de forma inadequada. Por que isso acontece? Do que depende para que esses gestores municipais eles possam mudar essa forma de destinação correta desses resíduos? Quem vai ajudar a gente a entender toda essa situação é o Bruno Cavalcante, diretor de Fiscalização e Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Doutor Bruno, muito bom dia para o senhor. Esse levantamento traz dados de 2022, 2023. 99% é um número considerado alto. De lá para cá, mudou alguma coisa?
Esse é um trabalho que a gente buscou entender por que os municípios não estavam conseguindo encerrar os seus lixões. Então a gente, juntamente com o Ministério Público Estadual e a SEMAR, formamos um grupo de trabalho, né? Contratamos também um consultor ambiental na área e fomos tentar entender qual seria o impacto, né? Porque o argumento do gestor geralmente é alegado que ele não tem recurso suficiente, tá, para operar um aterro sanitário para o município. Então, de fato, isso acontece, né? Então, a gente, pela literatura, sabe que você só tem condições de viabilizar aterros sanitários para cidades com mais de 150 mil habitantes, porque isso daria uma geração aí em torno de 150 mil quilos, 150 toneladas dia de resíduo. E aí a gente olha para o estado do Piauí e verifica o seguinte: cerca de 165 municípios aqui no estado têm população até 15 mil habitantes. Então, o que é que o tribunal fez? A gente procurou estruturar um arranjo e tentar entender quantos aterros sanitários precisariam ser implantados para serem operados de forma compartilhada pelos municípios. E qual seria o impacto financeiro, tá, dessa operação no custo da limpeza pública. Então, a limpeza pública hoje, pelo levantamento que nós fizemos, ela é da ordem de 260 milhões de reais, tá, por ano, de todos os municípios aqui do estado do Piauí. E o estudo que nós conseguimos, né, com esse arranjo de 7 aterros, mais 40 unidades de transbordo, que são pontos intermediários, né, no transporte desses resíduos, então a gente precisaria, né, de um aporte aí de mais 65 milhões de reais para resolver toda essa questão da disposição final. E os municípios têm hoje condições para arcar com esse valor? Assim, a legislação, né, ela coloca como de responsabilidade do município ele cobrar pelo serviço, né, de coleta do lixo domiciliar, que seria uma fonte, né, para custear. Mas assim, eu concordo, o gargalo é você conseguir esse recurso. Mas assim, quando a gente fala que são 65 milhões de reais para operar essa solução, né, de 7 aterros sanitários, e onde 3 já existem e precisariam da implantação de mais 4, e essas 40 unidades de transbordo, o número de 65 milhões de reais parece muito. Mas quando a gente faz uma análise per capita, que é pegar esse valor e dividir pela população, aí você tem uma percepção bem melhor. Então, assim, se você pegar um município de 10 mil habitantes, alguns municípios que a gente simulou, né, nesse nosso estudo, você teria aí um custo de R$ 3,00 por mês por habitante. Então, um município com 10 mil habitantes, ele precisaria disponibilizar aí cerca de R$ 30 mil para ter o serviço, né? Então, assim, ou seja, é viável. É viável, na concepção da gente é extremamente viável. Então, isso é uma solução que já vem sendo implantada em outros estados, Pernambuco, Paraíba, Mato Grosso. E aí o que é que a gente fez? A gente tentou trazer o estudo desse arranjo, porque a grande sacada é você perceber o seguinte, que se você compartilhar o aterro sanitário, você consegue dar escala ao problema, né, do resíduo. Esse compartilhamento seria o quê? Vários municípios contando apenas com um aterro? Isso. Essa é a ideia. Então a gente conseguiu identificar aqui no estado do Piauí 7 polos, né, porque a gente precisa estudar a logística de transportar esse lixo. Qual é o melhor ponto para se localizar uma concentração de resíduos e ter a implantação de um aterro sanitário. Então o estudo vem nesse sentido. E o tribunal ele não quer aqui tomar a vez do gestor público, né, na escolha da solução, mas a gente quer afastar aquela alegação que é muito recorrente quando você cobra, né, do administrador, por que não está tendo uma disposição correta? Não, porque é muito caro, a gente não tem condição de operar um aterro. Então a gente tentou entender isso em números e mostrar que não, que de fato é possível. Um município de 10 mil habitantes não ter R$ 30 mil por mês para disponibilizar o serviço, né, de forma correta de destinação final de lixo, eu entendo que é possível. Doutor Bruno, o Joelson tem uma pergunta para o senhor no estúdio. Pois não, Joelson? Doutor, o senhor falou aí, deixou claro que são 7 polos, portanto 7 aterros. O Piauí precisa de 7 aterros para atender a população inteira. Quem administraria, na visão do Tribunal de Contas? Administrações independentes? Um super consórcio para 7 aterros? Tudo isso é possível? Olha, levando em consideração a experiência dos outros estados que eu mencionei aqui anteriormente, Pernambuco, Paraíba, o que a gente observou lá? Fez-se uma sinalização de aterro sanitário, de pontos de concentração de resíduos, e a própria iniciativa privada, percebendo, né, a demanda pelo serviço, eles implantaram e operaram aterros. Então, no trabalho de levantamento que a gente propôs, a gente não restringe
o modelo, a solução com relação ao aterro. A gente apenas identifica onde é o local, mostra que ali é uma vocação para se implantar o aterro sanitário. E o que é que a gente observou? Dos 7 polos que a gente estudou, 3 já são aterros privados. E em outros 2 polos, a gente já tem conhecimento da sinalização, né, do privado querendo implantar operações de disposição final também. Então, assim, eu vejo que um caminho natural é a iniciativa privada a operar esses aterros. Mas isso não afasta a possibilidade de municípios se unirem em consórcios públicos ou darem outra formatação. Só para a gente finalizar, doutor, rapidinho, quais são os 3 locais hoje no estado que contam com aterro? Nós temos Canto do Buriti, nós temos Água Branca e Altos. E os outros 4 polos que a gente sinalizou no estudo que precisariam de implantação de aterro seria Picos Floriano, Buriti dos Lopes e Corrente. Doutor Bruno, muito obrigada pelas informações. É isso, Joelson. É a expectativa, não é? E isso é um fato, que se não acontecer já de imediato, a um certo prazo é necessário, porque existe a diferença de lixões a céu aberto e do adequado, que é o aterro sanitário. Então, a gente espera que isso no Piauí seja uma realidade, até porque não é uma quantidade considerada alta de aterros, como deixou claro aqui o doutor Bruno. 7 aterros hoje no Piauí resolveria essa questão da destinação correta dos resíduos sólidos, já que trabalharia de uma forma compartilhada. Só para dar exemplo desse compartilhamento, Joelson, por exemplo, ali no norte do estado a gente tem a cidade de Parnaíba, muito próximo tem Luiz Correia. Então não há necessidade de 2 aterros, cada um em uma cidade, porque Luiz Correia é muito próximo de Parnaíba, a distância é de menos de 10 minutos ou 10 minutos no máximo sem trânsito. Por isso a ideia de fazer esses aterros compartilhados. Exemplo bem interessante esse que você trouxe, que pode incluir até as outras cidades do litoral, né? Cajueiro da Praia, Ilha Grande, eu acho que todas elas têm uma distância ali que dá para fazer um aterro só, bem observado aí pela Nájila Fernandes. Obrigado, Nájila. São ideias, gente. Aí a Tribunal de Contas vai evidenciar. O que não dá para ser é do jeito que está, onde você não tem uma destinação correta do lixo. Você não sabe para onde vai, o que é feito, como é que isso impacta o meio ambiente. Até tem os resultados de estudos e nenhum deles traz bom prognóstico para o futuro. Então é preciso realmente fazer isso o mais rápido que puder.